Morreu hoje, aos 76 anos, Ozzy Osbourne, um dos maiores nomes do rock mundial. Considerado também o pai do heavy metal, o Ozzy subiu ao palco pela última vez no dia 5 de julho. Nós te mostramos isso aqui no News das 10. Um show de despedida e com a formação clássica da banda Black Sabbath. Para falar um pouco mais sobre essa lenda da música, a gente vai conversar agora com o Eduardo Seabra. O Eduardo é músico e produtor de conteúdo no site, tem mais discos que amigos e esteve nesse último show do Ozzy, que aconteceu em Birmingham, na Inglaterra. Eduardo, muito obrigado por aceitar falar conosco, para falar dessa lenda. É um trabalhão, porque é muito difícil resumi-lo, até numa entrevista que duraria 1 hora aqui conosco. A gente vai tentar aqui, na medida do possível, fazer uma homenagem bem bonita com a sua participação. Uma ótima noite para você. Opa, ótima noite aí para você também. E, realmente, né, são 55 anos de história e em menos de um mês atrás ele estava no show, literalmente, de despedida dele dos palcos. Infelizmente veio a falecer hoje, mas eu acho que tudo que ele deixou de memória, né, as lembranças dele vão ficar marcadas eternamente, assim, e por gerações, né? Eduardo, eu queria começar a nossa conversa aqui justamente ouvindo você essa saída aqui do Brasil para acompanhar esse último show. A gente mostrou aqui no News das 10 a expectativa, exatamente como os fãs já estavam lidando com esse show ali, o Back to the Beginning, como esse evento foi intitulado. Eu queria muito ouvir a sua experiência, como foi vê-lo e ouvi-lo também dentro dessa atmosfera que já era uma despedida dos palcos, mas obviamente a gente queria que ele pudesse voltar a qualquer momento também. Com certeza, assim, desde que anunciaram o show, né, foi uma loucura, assim, a compra de ingressos foi um show mais difícil que eu tentei comprar, fiquei virando noite para poder conseguir comprar, consegui comprar no último dia. E, cara, a experiência estando lá em Birmingham, né, a cidade natal deles, né, de todos os membros da banda do Black Sabbath, só de lembrar, fico arrepiado. Foram quase 10 horas de show que, cara, vou ficar guardando para a memória para sempre. E quando ele surgiu, né, no trono, né, ele não está podendo mais andar por causa do Parkinson e as doenças dele, ele surgiu num trono e, cara, todo mundo que estava lá ficou quase em silêncio, ninguém conseguiu reagir de tanta emoção ao ver ele no palco, assim, debilitado, mas entregando tudo, fazendo um show, cara, que foi perfeito e uma lembrança, todo mundo que estava ali vai guardar essa lembrança pro resto da vida. Eduardo, e esse é um ponto, você já começou a trazer essa informação que é importante e que eu queria te ouvir, é justamente essa presença dele ali no palco. A gente tem que lembrar do diagnóstico que ele já recebeu há alguns anos, estava fragilizado devido à sua condição de saúde, mas eu queria muito te ouvir em relação ao vê-lo ali, qual era o nível de performance. Nós acabamos de mostrar uma imagem, ele naquele trono, como ele aparece, obviamente dentro das suas limitações, mas entregando um vocal e também uma presença de palco que só o Ozzy é capaz de fazer. Exatamente, sem ele no palco, ele, cara, eu acho que é o maior frontman que eu já vi, assim, eu já vi alguns shows do Black Sabbath, esse último, claramente, ele tá debilitado por conta da voz, mas, cara, ele conseguiu entregar, ele não desafinou, assim, claro que tem as falhas naturais da voz, ele, entre uma música ou outra, ele usava uma bombinha de asma, tomava uma água, então a gente via que era uma luta para ele estar lá, mas ele, cara, ele lutou até o final e entregou tudo perfeitamente, assim, uma performance que, pô, não vai ficar marcada por uma coisa triste, né, uma coisa que você fala, pô, ele não devia estar ali, não, ele queria estar ali, inclusive você via que tinha momentos que ele queria levantar da cadeira e pular, e do jeito que que é o costume dele, pular e ficar tacando água no povo, batendo palma. Então ele mesmo na cadeira, ele conseguiu empolgar e levantar a multidão toda que estava lá, praticamente incrédula lá, e eu tive a sorte de ser uma das 40 mil pessoas que estavam lá. Eduardo, você obviamente que conhece esse mundo musical, tem essa experiência como profissão, olha para isso com muito carinho e também com muita dedicação. Eu queria utilizar ali como profissional que atua nessa área, mas também como fã, como você consegue, ali é possível fazer e trazer para a gente nesse momento o nível de contribuição, as principais de Ozzy, nesses tantos e tantos anos de carreira? Acho que é praticamente imensurável, assim, desde que o Black Sabbath surgiu lá em 69 para 70, desde que eles lançaram o primeiro álbum, eles praticamente criaram um estilo do zero ali, que não existia, que era o heavy metal, na época ainda era chamado de hard rock, mas eu acho que todas as bandas, inclusive bandas que participaram desse festival, Metallica, Guns N' Roses, entre outros gigantes do metal,
todos, era unânime, todo mundo que chegava no microfone falava, ó, nós não estaríamos aqui caso o Ozzy ou o Black Sabbath não existisse. Então, eu acho que tudo que veio dali de rock, de música pesada, surgiu deles, assim, a fundação foi deles ali de Birmingham, né, da Inglaterra. A grande contribuição para o heavy metal literalmente veio do Black Sabbath. Eduardo, por mais que nós tenhamos aqui acompanhado durante esse processo e também esse movimento dele muito mais delicado, de locomoção, uma condição, uma fragilidade em relação à sua saúde, você que esteve lá nesse show, viu ele de perto, entendeu também um pouco dessas limitações que ele apresentava, a notícia veio como uma surpresa por aquilo que você via no palco, esperava, esse show aconteceu tem menos de um mês, esperava que o quadro dele poderia se agravar num curto espaço de tempo ou ali acompanhando aquela adrenalina do show, falou, não, ele ainda está potente, vai ser possível acompanhá-lo ali durante mais uns anos? Eu acho que ninguém esperava, assim, é claro que a despedida já tinha um tom, assim, é a última vez que a gente vai estar no palco juntos, mas eu acho que ninguém imagina, né, nem os membros da banda que postaram agora nas redes sociais esperavam isso, né, todos foram pegos de surpresa. E ele estava realmente com um vigor no palco que não deixaria a gente tão cedo, né? Então, a gente sempre esperava que a gente fosse acompanhar, mas no mínimo alguns anos dele para poder, cara, o que ele vai trazer mais de contribuição para a gente, mas, enfim, infelizmente não foi possível. Mas, cara, o legado, como eu falei agora, é inacreditável, assim. Acho que poucas pessoas na música, acho que talvez os Beatles tenham contribuído tanto para a música quanto ele. Eduardo, tem um ponto que eu acho que isso é muito delicado também, muito sensível para os fãs, que é qualquer tipo de mudança na formação ou então no ato de recriar a banda mais uma vez, num outro momento. Vocês acreditam que esse movimento seria possível ou é exatamente isso que você falou? É preservar o legado, deixar como está e evitar qualquer tipo de transformação que possa, de alguma maneira, alterar toda essa magia e também essa qualidade musical que foi criada pelo Black Sabbath, junto com essa mão ali de quem sabia exatamente o que estava fazendo, que era o Ozzy. Exatamente. Eu acho que eu não vejo o Black Sabbath sem o Ozzy. Inclusive, ele é a cara do Black Sabbath, né? Por mais que tenham passado outros vocalistas, como o Dio, que foram muito importantes, quando você pensa em Black Sabbath, é o Ozzy, assim, por mais que sejam os quatro, também contribuíram igual. O Ozzy é a cara do Black Sabbath e eu não vejo ninguém, acho que ninguém teria essa audácia, né, de subir no palco no lugar dele. Eu acho que a despedida foi realmente uma despedida, apesar de terem várias despedidas, né, ao longo dos anos, mas acho que essa realmente foi definitiva. Eduardo, essa palavra é muito boa, acho que é isso mesmo, audácia, é um patamar elevadíssimo ali, ter a coragem de tentar, então achar que é possível realmente é muito distante. Nós estamos falando diante de um gênio que infelizmente nos deixa hoje, mas deixa uma obra magnífica e de inspiração para tantas e outras gerações que já estão ali no seu processo de entrar no mundo da música, mas que é preciso entender a qualidade que foi criada ali. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por falar conosco, foi um prazer te receber aqui no News das 10. Beleza, prazer é nosso e vamos agora só curtir, aproveitar esse legado que ele deixou e continuar ouvindo Black Sabbath e Ozzy. Sem dúvida, uma baita de uma homenagem mais do que merecida. Até mais, boa noite para você.